Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contra Tudo e Contra Todos. Valeu pela sua presença, quem puder deixar seu joinha agradeço muito. Deixe seu comentário que é muito importante e se inscreva no canal que é totalmente grátis. Vamos lá, gente, quero falar sobre 3 assuntos nesse vídeo aqui. Não estão diretamente relacionados ao Palmeiras, mas eu quero usar como exemplo de como o torcedor ainda acaba se iludindo com o jogador mais do que deveria. Isso não é uma crítica direta, é um ponto de vista que eu tenho sobre a expectativa que muitas vezes nós colocamos no jogador que não deveria ser colocado. Que a gente tem que ter isso com o clube, não com o atleta. Quero saber a sua opinião. Bom, começando aqui, o Bruno Henrique foi denunciado, e isso é uma coisa que eu estou acompanhando de perto e acho que é interesse de todos os clubes, porque o Bruno Henrique está sendo acusado pelo Ministério Público, apresentou uma denúncia, jogador do Flamengo, por fraude esportiva e estelionato. Aí tá falando que além do atacante, o irmão dele, a cunhada e a prima também foram denunciados pelos mesmos crimes. Cabe ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal aceitar ou não a denúncia. Aí a gente fica pensando, por que não vai aceitar, né? A gente fica pensando nesse ponto, porque tá claramente o Bruno Henrique está enrolado nessa situação. Mas a gente vai ver qual que será a decisão que será tomada, lembrando por aquele cartão que ele tomou contra o Santos. Ele falou que ia tomar os cartões e tal, e segundo a matéria que diz, ele informou ao irmão que ia tomar o cartão amarelo, e isso configura essas denúncias que ele acabou recebendo. Eu fico pensando assim, o Bruno Henrique nesse caso aqui, quem vai tomar essa decisão tem que ter muita sabedoria do que vai fazer, porque isso aqui vai ser um exemplo. Então, se por um acaso, tirando todo o clubismo, obviamente que eu não sou flamenguista, né? Tá dando pra ver pela camiseta, tudo. Mas se esse caso passar batido, se esse caso passar e não acontecer absolutamente nada, isso vai ser um péssimo exemplo para outros jogadores de repente pensarem e fazer igual. Pô, mas se o Bruno Henrique não aconteceu nada, de repente o jogador tá no final da carreira e tal, depende do que vai ser envolvido, e ele pode entrar por esse lado se o Bruno Henrique não for exemplarmente punido. Que é isso que deveria acontecer. Tem gente que fala assim, não, mas ele não sabia o que estava fazendo e tal. Pô, gente, o cara, jogador de Flamengo, anos lá, o cara sabe o tamanho dele. Acredito que o Bruno Henrique ganha pouco dinheiro no Flamengo, pelo que eu sei de informações e tal. E é um cara que se enrolou em lugar que ele não deveria. E o tribunal, o STJD tinha arquivado a denúncia na esfera esportiva. E agora, com o caso ganhando novos elementos na justiça comum, a investigação no STJD foi desarquivada. Por que o STJD arquivou? É assim, de verdade, sendo o mais isento possível. Não tem por que eles não apresentarem uma denúncia contra o jogador. Tem que apresentar, porque os fatos estão todos contra o Bruno Henrique. Mas vamos ver o que a justiça vai definir. E o Flamengo provavelmente, se ele for denunciado, vai tomar um prejuízo, porque o jogador vai acabar sendo afastado, sei lá por quanto tempo, e aí? Mas isso vai fazer com que isso não aconteça mais. Ou pelo menos faça com que muitos tenham alerta, porque o Bruno Henrique vai ser o exemplo. Outra coisa que eu queria comentar aqui antes do presidente do Corinthians, que aí é piada e zoeira pura, né? O Gerson vai ser negociado, aceitou a proposta do Zenit. E muitos torcedores do Flamengo estão postando uma nota do Gerson, R$3 lá, querendo dizer que o jogador quer dinheiro. Eu não estou por dentro de toda a situação, mas pelo que eu vi, parece que houve um acordo na renovação do Gerson, que baixou a multa rescisória dele, ele pegou um dinheiro adiantado, o salário dele aumentou consideravelmente, ele que ganhava menos que o Michael, por exemplo, agora com a renovação não sei se ele passou, e aí o clube russo vai pagar a multa de 25 milhões de euros, que dá 158 milhões de reais, e o Gerson aceitou a proposta, e vai receber 3 vezes mais do que ele ganha no Flamengo, então vai ganhar muita grana. E aí eu tô vendo muita gente chamar o jogador de mercenário, né? Aí eu falo de novo, jogador de futebol, qual é o intuito do jogador de futebol? Inclusive eu falei sobre o Dudu, quando ele estava no Palmeiras, que ele quis ir pro Cruzeiro, quis ganhar mais dinheiro. É que foi contra o que ele falou, que ele falava, não, eu quero ser ídolo aqui e tal, eu quero ficar anos, quero encerrar minha carreira no Palmeiras. Foi só o Cruzeiro apresentar uma proposta, ele quis ir. E tá tudo certo, ele pode fazer isso. É direito do atleta querer jogar em qualquer outro centro e ganhar mais dinheiro. A questão é a expectativa que eu e você que está aí do outro lado colocamos em jogadores de futebol. Acima do que era, acima do que se deveria. Então assim, muita gente considerando o Gerson flamenguista. Nossa, o Gerson joga muita bola mesmo. Eu tô feliz que ele saiu do Flamengo, porque ele é muito bom jogador mesmo. Eu achei que teve um certo período que ele jogava
tava numa nhaca, andava em campo e o pessoal ficava falando dele, era puro nome, mas agora não, ele tá jogando muita bola. O Flamengo vai ter problema perdendo ele, vai ter que contratar um outro jogador pra posição. E a proposta do Zenit, segundo ele, era irrecusável e ele aceitou a proposta, vai jogar no Zenit e pagaram a multa rescisória, ele aceitou. E agora ele tá sendo detonado falando que é mercenário e tal. Negócio, gente. O Zenit ofereceu um salário 3 vezes maior e o jogador está indo. O Gustavo Gomes recebeu uma proposta do Al Ittihad. O Al Ittihad não pagou a multa rescisória, mas ele recebeu uma proposta de 3 vezes o salário 5 vezes maior do que o salário que ele ganhava na época, em 2023 isso. Só não pagaram a multa, mas a proposta era de 30 milhões de dólares, proposta muito alta para um zagueiro, né? E ele acabou não indo. Naquele momento ali, ele conversou com a diretoria e falou: se vocês contam comigo, eu tô dentro, vou ficar. Mas é uma decisão muito fora da curva. A maioria dos jogadores aceitam e tá tudo certo, porque eles estão lá para ganhar dinheiro. Na minha visão, a gente coloca a expectativa acima do que deveria em atletas. O que você acha? E sobre o presidente do Corinthians, nosso rival aí, que, desculpa, presidente não, ex-presidente, né? Já tiraram ele do cargo lá. Ele soltou essa daqui. O que vocês acham? As pessoas te veem aqui, o que elas falam? O tempo todo, né? Muitos não acreditam, Santista, Palmeirense, São Paulino. Os caras chegam e falam: porra, parabéns pelo seu trabalho, cara. As pessoas que estão lá não reconhecem, mas a gente está vendo o que está acontecendo, e a gente está vendo a injustiça que estão fazendo. Ele acreditou que os rivais param ele na rua e falam que ele fez um grande mandato. Ô ex-presidente, você sabe que é ironia? Você foi elogiado pelas coisas que você fez lá, porque ficou bom pra todo mundo, não que você foi um grande presidente. Esse cara aí, de verdade, esse vive no mundo da lua. Ele acha que fez um grande trabalho? Pros rivais, com certeza. Pergunta pros corintianos o que eles acham. Olha, cada uma, viu? E amanhã eu venho com um vídeo aqui falando sobre a Copa do Mundo de Clubes. Vamos simular aqui alguns grupos pra gente deixar minha opinião de quais times que eu acho que vão passar. E eu quero saber a opinião de vocês também. Tamo junto, galera. Aquele abraço. Aqui é Contra Tudo Contra Todos. Até a próxima. Um abração, tamo junto.